Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Já estão curadas as feridas, que não são poucas? Vocês estão conseguindo ter motivação para falar e ouvir do Guarani? Olha, eu preciso ser muito sincero. A única coisa que me motiva a falar do Guarani, a fazer o programa, são vocês. Porque a gente, impressionante, né? Na crise eu cresço, a arquibancada Guarani cresce ainda mais. Por isso eu estou aqui. Porque não há motivos para que eu possa fazer esse filme, para te falar muito a verdade. Mas bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje de número 206. São mais de 2.000 inscritos, né? Muito mais de 2.000 inscritos, cada vez uma maior média em número de visualizações e curtidas, com um time que absolutamente decepciona e joga a gente cada vez mais para baixo, né? Impressionante. Então, vamos falar um pouquinho desse péssima campanha que a gente vem fazendo. Primeiro, nós temos um time muito fraco, e que por muito tempo eu fui até bastante criticado já por estar falando que o time era frágil, que lutaria na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Guarani, mais do que isso, luta esse campeonato para não cair. É um time que não vai não vai ter a mínima chance de lutar por qualquer tipo de coisa de acesso, como o presidente prometeu lá no início da temporada. Zero chance. E uma questão técnica e matemática. Eu vejo algumas pessoas que conseguem entender a parte estatística e matemática da coisa, que é muito... Tem ciência nisso. Quando a gente ouve alguém chegando e falando, mas no ano de 1939, não sei quem conseguiu sair do rebaixamento tendo um aproveitamento pior do que esse. É claro que em alguns momentos da história teve um ponto fora da curva que aconteceu e esses times conseguiram escapar do rebaixamento, ou conseguiram a classificação, ou conseguiram o título. Não é o caso da maioria dos casos. Nós estamos falando daquilo que é mais provável acontecer, mais ainda associado a um péssimo futebol. Quando a gente assiste um futebol, quem gosta disso e assiste, a gente percebe quando a coisa vai dar ruim. Eu assisti no jogo, por exemplo, contra no último jogo, né, que nós empatamos em casa com o Vila Nova, faltava ainda 10 minutos e eu falei assim, gente, eu não quero golar, mas o Guarani está pedindo para tomar gol. O Guarani estava jogando um futebol ridículo, correndo absolutamente toda hora. A gente via a fragilidade, os riscos que aquele time estava vulnerável e pronto a sofrer e, portanto, poderia tomar o gol a qualquer momento. Então, isso, de fato, mostra a fragilidade dessa equipe. O time é muito fraco, o time não tem reposição nenhuma. E eu critiquei muito, inclusive, a escalação do Iago, por exemplo. E hoje nós vamos falar da sugestão para o próximo jogo, para o jogo de amanhã. E aí, quando eu vou escalar, eu tenho uma baita dificuldade para conseguir formar um time diferente daquele que o Chamusca entregou. Por quê? Porque não tem muita escolha. Tem aquilo que a gente achava que queria ver, por exemplo, Lucas Venuto. Lucas Venuto entrou no último jogo. Claro, ele jogou muito pouco, mas aquilo que ele mostrou absolutamente não classifica, ele não categoriza ele para ter muito mais chance do que aquilo. Eu fico imaginando alguém vendo o treino dele. Vendo o treino dele deve ser um horror dali para baixo. Porque, sinceramente, é uma decepção. De novo, ele não jogou nenhum jogo inteiro, mas eu estou achando que pelas amostras que nós tivemos, que ele não pode jogar um jogo inteiro. E aí eu não consigo criticar isso. Eu consigo criticar quem formou esse time. Esse time é fraquíssimo. Fraquíssimo. Sem peças e alternativas para uma mudança agora. Então agora na janela, dia 18 de julho, inclusive outro dia eu citei, agosto, não, na janela de agora, a partir do dia 18 de julho, nós temos que fazer alguma coisa se tivermos ainda a chance de alguma coisa de escapar. Porque esse time está fadado a cair para a Série C.
Né? Ah, mas eu já tem nego falando, eu não consigo pensar na Pinguela agora, gente. Ah, porque ela tá junto. Nós estamos pior que eles. Nós temos uma vitória a menos do que a Pinguela. É uma vergonha para a região de Campinas. Eu acho que Campinas deveria estar muito envergonhada do que consegue entregar em termos de futebol hoje em dia. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Nada a ver. Que eles se explodam. Agora, nós somos pior. A nossa campanha é menos eficiente que a deles. É ridículo. São dois times ridículos hoje. Ridículos. Enfim. Vamos lá. O Guarani na temporada tem 25 jogos. 28 pontos. São só 6 vitórias em 25 jogos. Tá? 22 gols pró em 25 jogos. 29 contra. Saldo negativo nesses 25 jogos. Uma temporada tem mais ou menos, gente, 60 jogos. Né? Nós estamos na metade quase disso. E o saldo de gols é negativo e o aproveitamento é de 37,3%. É ridículo. Então, esse time, desse jeito, montado desse jeito, do início até agora, Copa do Brasil, Paulista, time ruim, time bom, time fraco, time médio, jogo em casa, jogo fora, 37%. Essa é a realidade. No Campeonato Brasileiro é ainda pior. Em 10 jogos, 9 pontos. Uma vitória só em 10 jogos. Vamos lembrar, uma vitória contra o Criciúma, com as calças na mão. Um jogo horroroso, onde nós jogamos muito mal em casa, ganhamos do Criciúma, que tá ali junto com a gente. Time feio pra caramba. Menos feio que o nosso. Eu não vi ainda um time que tenha menos recursos que o nosso, gente. Recursos que eu quero dizer, peças de qualidade. Nós vamos falar ainda mais disso quando falar do Operário. 6 empates, 3 derrotas. Então, por exemplo, a nossa diferença para Pinguela é que nós ganhamos 1 a menos e perdemos muito menos. Perdemos 3, eles perderam 5. Só isso. A diferença foi essa. Gols pró. Nós fizemos 6 gols só. Em 10 jogos. Nós não agredimos ninguém, nós não machucamos ninguém. Esse time aí não faz medo num time infantil. Ontem eu fui ver o meu filho jogar num time infantil. Não faz medo. A molecada é muito mais corajosa, muito mais agressiva do que esse time nosso. Nosso time não concatena nada. Zero. Zero. A gente é capaz de passar um jogo, às vezes, sem chutar no gol. Nós marcamos um gol contra o Vila Nova agora, nessa semana, que foi uma boa conclusão do Lucão, mas nós já estávamos perdendo a oportunidade. A hora que a bola foi passada pelo Rodrigo Andrade, limpa para o nosso Iago lá na frente, ele cortou para dentro e chutou, a bola bateu no zagueiro, estava rebatendo. O Lucão pega um rebote, uma rebatida, uma resvalada no zagueiro deles, domina com qualidade e finaliza. Mas não foi uma jogada concatenada. Você percebe? É preocupante pra caramba, né? 6 gols só, tomamos 9. Agora a gente começa a arrumar a defesa, mesmo assim, uma defesa que, sendo que nós estamos arrumando a defesa, porque não perde, né? Alguém pode falar, não perde, tem tomado menos gols, é verdade, mas é uma defesa insegura. O gol que nós tomamos, um pênalti que nós sofremos, foi de absolutamente insegurança. O cara passa do lado do Ronaldo. A gente é uma defesa trapalhona. No primeiro pênalti, onde o VAR anulou, e eu acho que foi bem anulado, mas poderia ter dado. Mesma coisa, foi um jogo meio... O Madison tá com a bola na frente dele. Ele protege a bola pro Castan chutar. Ele fica segurando o cara de costa pro Castan chutar. E aí o cara passa por trás, passa no meio dos dois e meio que sente a mãozinha do Madison perto dele e cai. E aí definitivamente não foi um pênalti. O Castan até toma cuidado para não fazer o pênalti, claro. Mas é uma defesa paspalhona. Olha, nós temos o Madison, nós temos o Castan, nós deixamos um cara passar no meio e vai embora. Uma jogada dominada. Por mais que faltasse recurso para ambos, né, a bola ali na frente estava dominada, era do Guarani. Tinha 2 caras do Guarani com uma bola dominada pelo Guarani. No limite, chuta a bola para frente, chuta a bola para o lateral, chuta a bola para qualquer lugar. Menos deixar. Ele tinha várias opções ruins, várias opções pouco clássicas, pouco de categoria, mas nenhuma daria para aceitar que o cara entra no meio dos dois e quase sofre um pênalti. Então, frágil,
Menos gols, mais frágil. Hoje nós temos um saldo negativo de -3 no aproveitamento no brasileiro de 30%. Ao contrário do que a gente estava falando, da temporada, que é 37%, fraquíssima, do brasileiro ainda menor, 30%. O Operário, que vai jogar com a gente, ele tem, nos mesmos 10 jogos, 12 pontos. 12 pontos. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 11 gols pró e 11 gols contra. 0 de saldo. 40% de aproveitamento. Nós temos 30 e eles têm 40. É um timaço? Não, não é um timaço. Mas eu vi o jogo deles contra o Cruzeiro, tá certo que é contra o Cruzeiro, não sei se eles têm o mesmo fenômeno que a gente, que joga melhor com time maior, não sei dizer. Não acompanhei o jogo, os melhores momentos. Mas tem umas pecinhas lá mais interessantes que a nossa, tá? Pra mim, mais interessante. O ataque deles é Paulo Sérgio com Silvinho. Pô, Paulo Sérgio é melhor que o Lucão? Acho que não. Acho que tem uns aspectos, jogou na Pinguela, decepcionou pra caramba, já fez muito gol em brasileiro, mas não é uma sumidade. Mas o Silvinho, desculpa, tá velho, a gente até já quis, mas o Silvinho, eu vou falar pra você que ele me chama mais atenção do que tudo. Iago, melhor, não é muito melhor que Iago. Ronald, muito melhor que Ronald, mas muito melhor, entendeu? Na zaga eles têm Thales, no volante eles têm Ricardinho. Então, é uma coisa muito melhor que a gente. Bom, essas duas coisas juntas, ou esse combo, nos leva a fazer contas. A fazer conta de quê? De classificação? Não. Rebaixamento, gente. Rebaixamento. Então, nós temos que totalizar 45 pontos. Faltam 36 pontos. Quantos jogos faltam? 28 jogos. Então, nós temos que ter um aproveitamento de 42,8%. Quase 43%. De agora até o final do brasileiro. Como falei para vocês, na temporada nós tivemos 37. Nesse campeonato, 30. Nós temos que fazer, a partir de amanhã, 42, para não cair. Tem nego falando que tá fácil. Tá fácil? Te respondo. Eu te pergunto, aliás. Tá fácil? Um time que faz 6 gols em 10 jogos? E que precisa, a partir de agora, ter 43% de aproveitamento, que é um aproveitamento, eu diria, baixo. Se a gente for ver isso, dá para salvar. Que dá para salvar, dá para salvar. Agora, um time que fez 37 na melhor das hipóteses, e atualmente está fazendo 30% de aproveitamento, por que amanhã vai fazer 43%? Em 28 jogos, consistentemente, jogando fora, jogando com um time grande, jogando tudo quanto é jogo. Eu acho temerário, perigoso, difícil, um desafio. Não acho que o Chamusca é esse cara, mas não vou repetir coisas. Então, diretoria, se vocês querem salvar esse time, ajam. O Guarani tem que começar, vou falar da sequência agora, o Guarani tem que começar a reagir já. E eu não vejo categoria desse time para reagir. Essa é a grande verdade. Substância, futebol, não tem. Então o Guarani joga com o Operário em casa amanhã, depois joga com o Novo Horizontino fora de casa, depois joga em casa com o CSA, que está num buraco desgraçado, depois joga fora de casa com o Londrina, que dá para roubar ponto, depois joga em casa com o Ituano, que é um time melhor que o nosso, mas que dá para brigar, depois joga com o CRB fora de casa, que está numa lástima parecida com a nossa, um pouquinho melhor, e é o Daniel Paulista lá, depois joga com o Cruzeiro em casa. Então tem uma sequência de 6 a 7 jogos agora, que o Guarani precisa fazer pontos. Nós precisamos terminar o primeiro turno para ter uma esperança com pelo menos 22 para 24 pontos. Primeiro turno. Acabou o primeiro turno com 22, 24 pontos. Classificar, nem pensar, mas para brigar para o rebaixamento é esperançoso. Esperançoso, difícil. Muito difícil. Mas nós temos uma sequência aqui que eu não julgo difícil. Talvez seja a sequência mais, não fácil, mas ganhável de pontos. Possíveis de ganhar pontos, tá? Então vamos lá. Notícias. O Madison tá fora, suspenso, tá? Não é uma grande perda, mas tá fora. Machucados, ainda Leandro Vilela ainda fora, Nicolas Careca fora, Júlio César e Persson liberado para transição, mas segundo dizem, dificilmente jogam amanhã. Então, eu acho que estão esses 4 fora. Minha sugestão de escalação, e aí
é que me surpreendeu, porque não tem peça, nós não temos time, moçada. Vamos lá. Kozlinski, na minha opinião, um dos poucos que são unanimidade, até pela falta de variável ou de alternativa. Kozlinski, né? Na lateral direita, Diogo Matheus, mas que eu poderia até ser curioso de colocar o Lucas Ramon, apesar de que eu acho que não, porque assim, ele também não tem demonstrado isso nos treinos, ser melhor que o Diogo Matheus. Então vamos Diogo Matheus. Zaga, Castanho e Ronaldo Alves. Uma ressalva, Ronaldo não fez uma besteira no final do jogo, é verdade. E o Hernando não vinha fazendo besteira nos jogos anteriores. Então, vi até a formação do Operário com 3 zagueiros. Não sei, hein? Não sei se não seria o caso, meter 3 zagueirinhos ali. É que nós precisamos ganhar do Operário, né? E não é quer dizer que 3 zagueiros não dá para ganhar, mas é que nós não temos peça para isso. Não sei, acho que jogamos uma partida só com 3 zagueiros. Na temporada, ou 2 no máximo. Então, eu colocaria Castanho, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Matheus Pereira não tem outro, ele é mais fraco que ele. Matheus Pereira, eu estava vendo agora o Cruzeiro com o Bidu. Eita, nós, como a gente se arrepende, né? Não vou dizer que o Bidu era o novo Roberto Carlos, mas sei lá, trocar ele pelo Matheus Pereira, até agora não mostrou, não. Como volante, primeiro volante, eu colocaria o Índio. Ele vai colocar o Silas, provavelmente. Mas eu colocaria o Índio. Com o Rodrigo Andrade, que não dá pra gente prescindir dele de jeito nenhum. Então, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. O clássico. Vamos jogar com 2 meias? A última vez eu coloquei sugestão de 2 meias. Giovanni Augusto e Marcinho. Tem condição. Marcinho... Puta merda, Marcinho não tem condição. O que eu vi nos últimos jogos aí, achei que dava, não dá não. Vai ter que mostrar muito no treino, e eu não vejo o treino, né? Mas não tem condição. Na frente, Lucão e Bruno José, e aí falta uma peça. Pode ser Iago, Ronald, Maxson. Iago e Ronald eu já vi o suficiente, não sei vocês. Outro não tem, os moleques não estão mais aí, não tem. Então eu colocaria o Maxwell. Vocês vão falar, esse cara tá louco. Acho que eu tô. Mas não tem opção. Não tem opção. Então, é o Maxwell pra gente tirar eu vi no último jogo, não vi nada demais, mas ele tava de centroavante também. Então, coloca o Maxwell na beira e vamos ver o que dá. Acho que não dá nada. Mas, vamos lá. É isso. No lado do Operário, ele dá pra assustar, tá? O goleiro é Vanderlei. Aquele. Vasco e Santos. Vanderlei. Não é um bobo, não. Arnaldo, eles jogaram com 3 zagueiros contra o Cruzeiro. Thales, Alemão e Renier. Uma boa zaga. Perderam, hein? Mas uma boa zaga. Rafinha na lateral esquerda. Meio de campo, Ricardinho, Fernando Neto e Marcelo. Marcelo, inclusive, saiu xingando o técnico Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira mostrou sangue. Eu acho uma porcaria de um técnico. Tá? Mas mostrou muito sangue, coisa que os nossos parecem uns mortos, tá? Mas foi lá, meteu o dedo na cara, mas teve uma puta discussão, climão lá, tá? E na frente Paulo Sérgio e Silvinho, como eu te falei. Na minha opinião, é um time melhor montado que o nosso. Não é um time fortíssimo, não, mas é um time melhor montado que o nosso. É isso. Jogo difícil, jogo que nós precisamos ganhar, roubar esses pontos. Arrancar 1-0 na marra, nós temos que ganhar na marra para ver se a gente emenda uma sequenciazinha de bons pontos, ou de bons jogos, onde a gente faça alguns pontos para tentar fugir do rebaixamento e os números daqueles que eu te falei. 43% nos próximos 28 jogos para fazer os 45 escapar. Tá bom? Gente, é isso. Apesar da total desmotivação que a gente tem, que vocês devem ter, e eu com certeza estou também, um time que absolutamente não nos leva a acreditar em nada, mas é isso que temos, esperamos que a gente consiga isso. Muito boa sorte, que os ventos estejam ao nosso lado, tá bom? E um bom domingo para vocês, grande abraço, tchau!